nós somos acadêmicos de enfermagem. Eu me chamo Ana. Eu sou Letícia. Sou a Michele. Eu sou a Thalita. E hoje nós vamos conversar com vocês. Nosso trabalho vai ser sobre o método Calgary de avaliação familiar. Mas o que é o método Calgary de avaliação familiar? Esse método é uma ferramenta que é utilizada pelos profissionais da área de saúde que visa analisar e avaliar o funcionamento de uma família, tanto no aspecto amplo quanto estruturado. Vale lembrar também que esse método ele é dividido em 3 categorias principais: a estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento. A estrutura ela é dividida em 3 subcategorias. A primeira é a composição familiar, onde a gente vai entender quem são os membros da família, qual é o grau de parentesco deles, quais são as suas redes de apoio e como funciona a configuração dessa família. A segunda subcategoria é a estrutura interna da família, como são distribuídas as tarefas da família, como é a organização, se os papéis são bem definidos. A terceira subcategoria é a estrutura externa. Nela vai ter quais são as redes de apoio social, os amigos, religião, parentes distantes, e também ajuda a entender a dinâmica e a estabilidade dessa família. Acompanhe agora a nossa entrevista com a nossa paciente Índice e também acompanhe pelo material disponibilizado em sala de aula. Lembrando que essa ferramenta que nós utilizamos é uma ferramenta semi-estruturada, ou seja, vocês vão assistir as perguntas sendo feitas que talvez não tenha nesse material, porque as perguntas vão ser desenvolvidas com o decorrer da entrevista. Por isso que chamamos de uma ferramenta semi-estruturada do modelo Calgary de avaliação familiar. Nos acompanhe. Coisa demorada, né? Demais. Só que desde cedo, menina. Ana de Nazaré. Só me acompanha? Tá bom. Tchau. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Vou fechar aqui, tá? Com licença. Me acompanha, Ana, por favor? Tá bom. Essa é a enfermeira Thalita, ela que vai... Bem, eu vou pegar as coisas. Pode ficar à vontade. Como dito anteriormente na entrevista, a primeira categoria é a estrutura, onde é analisado os componentes da família, tanto interno quanto externo, e ele ajuda a entender como funciona o sistema familiar e como é a sua organização. A gente chamou aqui hoje para poder fazer uma pequena entrevista com você, para saber sobre a estrutura familiar, para saber como que funciona dentro da sua casa, e se a gente pode identificar alguma coisa que você esteja precisando de ajuda, que a gente pode melhorar para você. Essa entrevista vai envolver alguns pequenos pontos, que é sobre realmente estrutura familiar. Eu vou precisar saber também um pouco sobre o que é o desenvolvimento da sua casa. E o último pontinho que eu vou tentar saber é sobre o funcionamento da sua família. E a gente vai dividir isso em algumas perguntas para a gente analisar parte por parte, tá? Então, fala para mim primeiro como que é a composição da sua casa, quem são as pessoas, a idade, o nome de todo mundo. Você quer saber quem vive comigo lá na minha casa? Somos eu, que tenho 34 anos, tenho meu marido Lázaro, que tem 44 anos, a gente tem um filho mais velho, que é o João Pedro, ele tem 11 anos, e tem a Aurora de 4 anos. Mora só a gente mesmo que mora lá na nossa casa. E com relação à heredidade, vocês têm uma fé, uma religião? Nós somos da igreja evangélica, tá? Só que a gente ainda não está frequentando, porque a gente ainda está novo aqui no estado, né? E a gente ainda não encontrou assim, uma igreja que se identificasse bem. Mas nós somos evangélicos. E a fé de vocês é muito forte, porque por mais que vocês não frequentem, vocês têm uma relação boa. Sim, é muito forte a nossa relação com a nossa religião. É bem forte, sim. A gente faz em casa, por enquanto, os nossos momentos de oração, a gente sempre está compartilhando. E todos moram na mesma casa? Todos moram na mesma casa. Como que funciona a divisão dentro de casa? Qual o papel de cada membro? Olha, nesse momento eu faço faculdade, pela parte da manhã, o meu marido é quem está trabalhando nesse momento, então nesse caso ele é um provedor mesmo, assim, por enquanto. E eu fico em casa, quando eu não estou na faculdade, eu estou em casa, cuido da casa, cuido das crianças. Ele também, quando ele trabalha à tarde, da tarde até à noite, de manhã ele também faz coisas em casa. Almoço, ajuda com as crianças, no caso o João Pedro, que só estuda à tarde. E dentro dessa estrutura de divisão dos papéis, existe algum conflito? Existe a questão da sobrecarga, né? Que o marido
De manhã ele faz as coisas, que eu tenho que sair cedo para a faculdade, e também o cuidador fica com o João, e quando é à tarde ele tem que ir para o trabalho, já chega tarde da noite, então ele fica se sentindo um pouco sobrecarregado em relação a isso. Alguma situação de saúde, alguma situação que esteja investigando ou algo diagnosticado já? No caso, como eu vim hoje aqui na UBS, eu estou investigando uma possível cardiopatia, mas eu já estou fazendo os exames para confirmar ou não. E o meu marido tem tido muita crise de ansiedade também, tem sido muito recorrente, assim, quase toda semana ele está tendo umas crises de ansiedade. Como que é o acesso ao serviço de saúde? É fácil? A gente de saúde visita, caso vocês conseguem ter as consultas na UBS? Olha, a nossa agente de saúde ela é incrível, ela está sempre lá na nossa casa, ela cobra questão de vacina, de preventivo, tudo isso, assim, ela é muito presente. A única questão que tem é que às vezes a gente marca uma consultinha aqui no curso, demora um pouco, mas acontece, sabe? Então, pode dizer que tá bom. Tá bom. Como você falou, funcionário aqui, vocês têm alguma rede de apoio, seja na igreja, no caso da igreja vocês não frequentam, né? Mas escola, amigos, vocês têm esse? Sim, no caso de rede de apoio aqui na cidade mesmo, a escola tem nos ajudado muito, porque é onde a gente consegue deixar as crianças, que a gente está fazendo outras coisas, está trabalhando muito para a faculdade. Tem as amigas também da faculdade, que são a minha rede de apoio aqui, agora familiares mesmo, a gente não tem aqui, ninguém da família com rede de apoio. Só as amigas, a escola mesmo, as crianças, a creche. E você tem contato com seus parentes da outra cidade? Tem sim, tenho muito contato com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha sogra. Eu vou falar sobre a segunda etapa do método Calgary de avaliação familiar, que é o desenvolvimento familiar. No desenvolvimento familiar, a gente avalia as transições e as mudanças pelas quais essa família vai passar. Então, a gente vai ter o ciclo da vida familiar, que nisso eu vou ter envelhecimento dessa família, criança em idade escolar, adolescente, e os eventos significativos, que podem ser uma questão financeira, pode ser uma questão de doença, morte, separação dos pais, todas essas questões que vão alterar significativamente a dinâmica familiar daquela família. Agora, só para entender um pouco do seu desenvolvimento familiar da sua família, eu preciso que você me responda algumas outras perguntinhas, né? Doença, você falou que está tendo algumas investigações, e vocês passaram por alguma perda, alguma mudança muito significativa, alguma situação financeira que fosse muito impactante para a família? Olha, assim, de impactante mesmo foi essa mudança brusca de estado, né? Que a gente morava em Goiás e agora a gente veio para cá, a gente teve que praticamente reiniciar todo o nosso sistema, novo trabalho, novas rotinas, crianças em outra escola, a gente também mudou de casa também, então a gente está ainda nesse processo de mudança. Como que a família lidou com essas mudanças? Olha, no início é um pouco difícil, né? Que a gente tem que se adaptar a novos horários, novas escolas, lugar totalmente desconhecido, mas a gente está conseguindo lidar bem com isso. As crianças, graças a Deus, são bem compreensivas em relação a essas mudanças e está tudo bem. Você sentiu algum impacto muito grande no funcionamento da sua família com essas mudanças? Olha, assim, de impacto mesmo, mas essa questão da ausência do marido, né? Que logo que a gente se mudou, ele viajava muito a trabalho. Então ficava a maioria do tempo, assim, só eu e as crianças e com todo o restante. Mas agora mesmo, assim, graças a Deus, já deu uma equilibrada. Parou. Na terceira e última etapa da nossa entrevista, nós podemos encontrar a categoria chamada funcionamento. Nessa categoria é possível avaliar como as famílias operam seu dia a dia. Por exemplo, como são feitas as divisões de tarefas, como funciona a questão de comunicação entre os membros da família e como essa família lida com as adversidades do dia a dia. Vale lembrar também que essa categoria é subdividida em outras duas subcategorias, que são o funcionamento instrumental e o funcionamento expressivo. Mas o que é o funcionamento instrumental? É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. É onde a gente vai poder concluir, depois das respostas do nosso entrevistado, como essa família se organiza, como é feita a divisão de tarefas, quem provê o alimento e as necessidades básicas, em uma situação de doença, por exemplo, quem cuida dos membros dessa família. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento expressivo. Ele tem 5 subcategorias, que é comunicação, que avalia como é a comunicação entre a família, que é a expressão emocional, como que ele se expressa emocionalmente na família, e tem sobre os padrões de relacionamento, como se eles se relacionam entre si, uns com os outros, e também sobre os papéis, como que é dividido o papel em cada
cada pessoa da família e sobre crença que fala sobre religião. Agora, Ana, para entender um pouco do Ruth, como que funciona a sua família, tá? Como são divididas as tarefas domésticas, quem cuida da saúde da família e quais dificuldades que vocês têm para suprir as necessidades básicas da família, como alimento, moradia e transporte, por exemplo? Olha, nesse momento, assim, as tarefas é aquilo que eu falei para você antes, né? O meu marido é o que trabalha fora, eu estou na faculdade, então, assim, eu fico com as crianças na parte da tarde e com as coisas de casa, e ele fica de manhã e vai para o trabalho à tarde, né? Assim, em relação à dificuldade, essa questão mesmo da sobrecarga dele, que de fato é só ele que está trabalhando nesse momento, né? Então, é um pouco difícil para ele dar conta de tudo, que a gente ainda pagar aluguel, luz, água, tudo isso, então é bem puxado, mas a gente está conseguindo organizar as coisas. E a comunicação dentro de casa, todo mundo se comunica muito bem, você com ele, vocês dois com as crianças, como que funciona? A gente conversa muito, assim, é um ponto que eu acho assim, muito importante na nossa família, que sempre que tem alguma coisa que não está indo bem, a gente senta, a gente conversa e a gente tenta organizar da melhor maneira possível, incluindo as crianças, né, que mesmo a Aurora de 4 aninhos, ela já entende bem, então a gente tenta incluir eles naquelas conversas que precisam incluir as crianças para saber a opinião deles, para ver se eles estão de acordo com algumas mudanças. Então eu acho que a gente conversa bem. Às vezes o Lázaro tem um pouquinho mais de dificuldade de se expressar, acredito que por isso mesmo ele esteja tendo essa crise de ansiedade, mas não em relação assim, à família. Talvez ele se preocupe mais, porque ele tem que dar conta de tudo, e talvez ele não queira externar para não me deixar preocupada. Aí ele vai acumulando, né, e fica com ansiedade demais. E as crianças, elas conseguem expressar o sentimento dela, mesmo porque vocês passaram por muitas mudanças? Como que as crianças conseguem expressar isso que elas estão sentindo, de repente uma ansiedade, uma tristeza de ter feito tantas mudanças? A gente trabalha conversar com eles desde muito pequenininho, sabe? Então, assim, o João, ele conversa muito. Ele se sente muito à vontade para chegar e conversar e dar a opinião dele. A Aurora ainda é muito pequenininha, né? Mas, assim, ela sabe se impor também. Se algo não está do agrado dela, ela sabe conversar. É algo que a gente trabalha muito na nossa família, é essa conversa. Eles sentem, sim, a liberdade de conversar, de falar o que eles estão sentindo. Então, o relacionamento de vocês é muito bem próximo, né? Da família toda em geral, né? Isso, bem próximo. Os papéis dentro de casa, eles são claros e respeitados? É o pai, a mãe, os filhos, alguém manda mais ou menos? Não, lá em casa é tudo muito conversado. Tem as coisas que... os papéis são bem definidos, na verdade, assim, o pai tem realmente aquelas funções de pai, o trabalho, ele é um pouco mais rígido com as crianças, geralmente todo pai é, né? E eu também tenho a minha parte, né, que é mais específica, eu estou mais próxima das crianças, então eu converso mais, às vezes eu até entendo um pouquinho mais em relação ao comportamento deles, mas eu acredito que sim, é tudo muito bem definido. João Pedro, como irmão mais velho, ele desempenha bem esse papel de irmão mais velho, de olhar, de cuidar um pouquinho da neném quando a gente não está no mesmo ambiente. É tudo muito bem definidinho, sim. E a religião de vocês, ela interfere em alguma tomada de decisão ou comportamento que vocês tenham? Nesse caso interfere, porque a gente tenta seguir ao máximo possível, né, o que a nossa religião nos ensina, né, que é o acolhimento, cuidar sempre um do outro, Deus está sempre em primeiro lugar na nossa vida, priorizar muito, questão de orações, evitar ambientes que a gente acha que não condiz tanto com a nossa personalidade quanto com a nossa fé. É basicamente isso. Bom, Ana, hoje foi isso, tá? Qualquer coisa você pode estar me procurando e depois a gente vai fazer uma visita na sua casa para passar os pontos que a gente identificou nessa nossa conversa, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Após a entrevista com a nossa paciente índice, a nossa equipe se reuniu para debater e discutir, de acordo com as respostas dela, quais são os pontos fortes dessa família, quais são os fatores de risco, quais são as necessidades identificadas e quais são as possíveis intervenções que nós podemos sugerir para que essa família possa estar resolvendo as possíveis adversidades do dia a dia.
e o ecomapa. No genograma temos a família que mora dentro da casa, a Ana e o Lázaro e 2 crianças. Já no ecomapa temos as redes de apoios dessa família, que é a escola, onde as crianças estudam, os amigos que estão ali para poder ajudar a família quando precisa, lazer deles, os relacionamentos com família que infelizmente está distante. Na segunda etapa, a gente conseguiu identificar que é uma família nuclear, que é uma família que tem criança em idade escolar e crianças pequenas. Mas assim, Thalita, você pode falar pra gente se foi possível encontrar algum fator de risco dentro desse núcleo familiar? Como fator de risco, a gente conseguiu identificar a ansiedade do Lázaro, que é em decorrência de provavelmente alguma coisa que ele não está conseguindo comunicar, apesar de a Ana ter passado na entrevista que a comunicação é boa. Então, é necessário que seja feita uma orientação para que ele procure ajuda psicológica. E com relação à Ana, a gente tem como fator de risco uma possível cardiopatia que ela já está investigando, então a orientação para ela mesmo é só permanecer buscando atendimento. Em relação a necessidades que foram identificadas nesse núcleo familiar, Letícia, você pode falar um pouco da gente? Sobre algumas intervenções que podem ser realizadas nessa família. Primeiro, a otimização do tempo com a família, devido ao Lázaro trabalhar, melhorar um pouco do lazer, que eles têm pouco, né? Que a Ana também estuda, aí tem que cuidar das crianças, ajeitar a casa. Também indicar um psicólogo para o Lázaro, devido a essa ansiedade que ele tem, que está muito exacerbada. Também a Ana apresenta um pouco de sinal de ansiedade, mas não é tão assim quanto o Lázaro. Mas assim, em pontos fortes, foi possível encontrar algum ponto forte nesse núcleo familiar? Foi sim. A comunicação entre eles são muito boa. O Lázaro, por ele não estar muito em casa, pela questão do trabalho, por ele ser o provedor da família, ele fica um pouco afastado, mas a comunicação entre eles são muito boa. A expressão emocional para eles também são excelente. As crianças, mais as crianças com a mãe. O Lázaro ele tem um pouco fechado, mas a gente entende também por ele ser o provedor da família e estar fora trabalhando. O padrão de relacionamento deles excelente, todos eles se apoiam, cada um sabe o seu papel e se esforça para ajudar um ao outro. E a crença deles é muito forte mesmo. Então, foi os pontos fortes que eu identifiquei nessa família. Então, o que a gente consegue tirar dessa entrevista com base no método Calcário de avaliação familiar como intervenções? Então, a gente debateu que é possível indicar para essa família acompanhamento psicológico, né, para tratar a questão da ansiedade de ambos, né, do casal. Também a otimização do tempo, certo? Que é para a família o marido principalmente se sobrecarrega um pouco, porque ele trabalha e ajuda nas coisas de casa, enquanto a mãe faz faculdade e também cuida das crianças. Então, eles têm deixado um pouco de lado a questão do lazer mesmo com a família. E também foi dito na entrevista que a família não está frequentando uma igreja, né? O que a gente poderia sugerir que eles procurem, mesmo que fosse um pouco distante, né? Vale a pena investir. Procurar um acolhimento na questão da igreja para si mesmo, né? Porque a questão da crença deles é bem forte. Então, o que falta mesmo em si é só procurar um local para eles. Até para ter mais uma rede de apoio, né? Porque uma rede de apoio seria exatamente uma rede de apoio maior. Isso, eu também penso que como uma intervenção para ajudar essa família em relação à expressão emocional do marido, talvez incluir ele em grupos, né, de apoio, inclusive aqui da unidade de saúde, para que ele possa se sentir mais à vontade para expressar mais os seus sentimentos, né, e diminuir assim um pouco essa carga emocional que ele está tendo, inclusive várias crises de ansiedade. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouco sobre como essa ferramenta funciona, que é o método Calcário de avaliação familiar.
Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o material que foi disponibilizado em sala de aula e também a visão digital que a gente está disponibilizando no grupo da sala, que é o nosso ecomapa, o nosso genograma também e a nossa ficha de avaliação, tanto ela antes da entrevista, que vai ser disponibilizada para que vocês tenham acesso às perguntas. Lembrando que a nossa ferramenta é uma ferramenta semi-estruturada, ou seja, no meio da entrevista, outras perguntas foram surgindo, não apenas aquelas que estavam ali no nosso material. E ao final também estamos disponibilizando para vocês a entrevista completa com todas as perguntas e respostas da nossa entrevistada, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer hoje, que foi a paciente índice Ana. Obrigada pela atenção de todos. Yeah, it hurts, but it could always hurt a little more. I know that I don't have to tell you this.